Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre duas abordagens na gestão de projetos, a abordagem tradicional e a abordagem ágil. A abordagem tradicional, como o próprio nome diz, é usada há muitos anos na gestão de projetos e é usada por muitas empresas. O principal representante da metodologia tradicional é o PMI, o Project Management Institute, do qual já falamos no primeiro vídeo. O princípio da metodologia tradicional é que, por exemplo, para a reforma de uma casa ou de um apartamento, o projeto planeja tudo, planeja todas as etapas, todas as reformas, custo, recursos, prazo, etc. Depois executa tudo e depois valida tudo. O grande problema dessa metodologia é quando eu tenho mudanças, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Já na metodologia ágil, essa abordagem de planejamento, execução e controle é um pouquinho diferente. Ela faz por partes. Então o ágil não significa que seja mais rápido, mas significa que os intervalos são mais curtos. Então, nessa mesma reforma do nosso exemplo, o projeto ágil primeiro planejaria, executaria e validaria um cômodo e aprendendo com as mudanças, aprendendo com os problemas dessa primeira fase desse projeto, ele faria os demais cômodos, as demais partes da reforma. Então, o grande problema de projetos ágeis é que eles não cabem em todas as circunstâncias, eles não cabem para todos os projetos. Existe um pessoal que defende a gestão de projetos ágil como se fosse a solução de todos os problemas na área de projetos e os críticos mais fortes da metodologia tradicional falam que a metodologia tradicional está errada, que o que é necessário fazer é utilizar sempre a metodologia ágil. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de opinião, porque existem projetos cujo princípio, cuja lógica não possibilita o uso desse faseamento, dessa agilidade de etapas que a metodologia ágil traz. Um exemplo típico é a construção de um prédio. Então, o prédio você não planeja e executa aos poucos. O prédio ele tem que ser pensado desde o início como ele vai ficar, para que você consiga pensar na fundação, na estrutura de base, até na entrega, no início do funcionamento do prédio. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com os extremistas, tanto da parte tradicional, que fala que a metodologia ágil é apenas uma frescura, uma moda, e o pessoal da metodologia ágil que fala que o tradicional é velho, que o tradicional está ultrapassado. Então vamos olhar como funciona um projeto tradicional. Então, como já vimos na aula passada, tanto os projetos tradicionais ou os ágeis possuem algumas fases. No projeto tradicional, como é que funciona? Pensando numa linha do tempo, a fase de iniciação é aquela fase onde a equipe de projeto ou do pré-projeto se reúne para definir se a solução proposta pelo projeto realmente resolve o problema. Depois disso vem a fase de planejamento, em que todo o planejamento de recursos, prazos, custos, comunicação, etc. É realizado. Depois desse planejamento feito, começa a execução, começa o controle do projeto, é aquele ciclo que a gente viu já na aula passada, no vídeo passado, em que o gestor do projeto é responsável por controlar se a execução está dentro do planejado. E depois de toda a execução e controle, eu tenho o fechamento do projeto. O problema de projetos assim é quando eu tenho situações em que aparecem mudanças ao longo da execução do controle que não foram previstas lá no início, na fase de planejamento e na fase de iniciação. Quando acontecem algumas mudanças nesse período, muitas vezes o gestor de projeto tem que voltar para uma fase de planejamento, ele tem que voltar para a prancheta e replanejar, reavaliar prazos, custos e recursos a fim de conseguir entregar o projeto a tempo e dentro da especificação. Então, esse é sempre um risco num projeto tradicional, em que as mudanças acabem causando um aumento muito agressivo no escopo do projeto e, consequentemente, prazo, custo e qualidade podem ser prejudicados nesse período. O projeto ágil, olhando também sob o ponto de vista de linha do tempo, na fase de iniciação eu também olho
a solução para o problema que eu tenho na organização. A diferença é que o projeto ágil não define que a solução é única, imutável e já pré-definida como no projeto tradicional. O projeto ágil vê essa solução como uma visão de produto ou serviço que ele vai entregar lá no futuro. E para ele conseguir ir solucionando o problema até chegar à visão dele, diferentemente do projeto tradicional que tem uma entrega só lá no final, o projeto ágil define versões intermediárias desse produto ou desse serviço que ele vai entregar ao longo do tempo. Então, essas versões são produtos intermediários funcionais, ou seja, eles têm funcionalidade, eles já vão adiantando soluções para clientes, seja para clientes, seja para um público interno na organização, mas o projeto ágil sabe que ele tem um produto final para entregar que vai ser um incremento desses produtos intermediários que ele está criando. E também no projeto ágil, eu tenho essas fases de planejamento, execução e controle da mesma forma que eu tenho no projeto tradicional, só que eles são em pequenos espaços. Então, eu já tenho planejamento, execução e controle para a versão inicial, versão 1, planejamento, execução e controle para a versão 2, versão 3 e assim por diante, até que o projeto alcance a visão de produto ou serviço que ele desenhou lá no início. A grande vantagem do projeto ágil aqui é que quando eu tenho aquelas mudanças que acontecem em qualquer tipo de projeto, o gestor do projeto ágil tem duas opções. Ou ele resolve essa mudança, ou ele inclui essa mudança no escopo nessa própria versão, que já está agendada, que já está planejada, etc. Ou ele simplesmente deixa para versões posteriores do projeto. Então, o gerenciamento do projeto aí, ele vai além de controle de custo, de tempo e de qualidade. Ele tem um papel aí, às vezes não o gestor do projeto, é uma outra pessoa dentro da equipe, chamada gestor de produto ou dono do produto, que consegue ter a visão dessa solução e consegue distribuir os requerimentos, os requisitos do serviço do produto desse projeto ao longo dessas versões. Então, a diferença grande entre projeto tradicional e ágil não é que uma é melhor do que a outra, elas são diferentes e elas têm utilidades para, por exemplo, projeto tradicional em ambientes mais tradicionais e serviços e produtos mais tradicionais que já são conhecidos, que terão provavelmente menos mudanças ao longo da sua execução, por que não fazer o projeto tradicional? Agora, o projeto ágil, ele é indicado para projetos, para situações em que eu provavelmente vou ter grandes mudanças, grandes melhorias, grandes modificações ao longo da sua execução. Uma outra característica do projeto ágil é que, por ele entregar essas versões mais rapidamente, eu consigo usar em indústrias que têm uma agressividade temporal maior, como, por exemplo, a área de tecnologia de informação. Então, hoje, quando você planeja fazer um aplicativo, se você desenvolver um aplicativo, você não pode levar 2 anos desenvolvendo esse aplicativo para entregar o produto final perfeito que você gostaria. Então, por quê? Porque nesse período você pode ter um concorrente, pode vir alguma outra empresa tomar o seu lugar, ou mesmo a janela de oportunidade daquele negócio vai acabar se passando nesses 2 anos. Então, no projeto ágil, você vai entregando versões picadas, versões intermediárias, que já vão, por exemplo, apresentando o seu produto ou o seu serviço para o mercado, para os seus clientes. Então, com isso, nós terminamos o nosso segundo vídeo, em que a gente viu as diferenças básicas entre as metodologias tradicional e ágil